que é a espiritualidade? É voltar aí o teu rosto de Cristo. Esse autor ensina exatamente isso. Como é que eu passo a ter a minha conformidade com Cristo? Eu ser imagem de Cristo. É aquilo que o Padre Zezinho cantava, né? Amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus viveu, né? Mas a gente uma música assim? É aquilo, né? Quando a gente tiver o rosto de Cristo, o Pai Eterno vai olhar para nós e vai dizer: este é meu filho bem amado, em quem eu ponho toda a minha complacência. O que ele falou para Jesus vai falar para nós. Então, a oração leva a tudo isso. Outra coisa que é fundamental na oração, a humildade. Eu vou falar daqui a pouco, já vou mostrar o livro já, que eu vou levantar para continuar. Papa Leão XIII escreveu um livro maravilhoso, A Prática da Humildade. Deus não dá a sua graça ao soberbo, São Pedro diz, né? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. Quem tem o narizinho de pé diante de Deus, ó, esquece, né? É aquela história daquele publicano e do fariseu. O fariseu rezava lá: ó Senhor, eu não sou que nem esse publicano aí atrás, pecador, ó, eu não, eu pago o dízimo, eu faço jejum, eu sou isso, eu sou mais aquilo. E o publicano lá atrás: ó Senhor, eu não consigo nem levantar minha cabeça porque eu sou um pecador. Jesus diz: aquele lá saiu justificado, o outro não. É a humildade, né? Muito bem, vamos caminhar aqui. Solta aí, Fernanda. Falei do orgulho, então, né? Depois, a distração, número 9, nos revela aquilo a que nós estamos amarrados. Olha, o que a distração mostra? Você está rezando, daqui a pouco, tchum, a cabeça foi embora para outra coisa, né? Mostra o quê? O que você está preocupado? Você está mais preocupado com Deus ou você está mais preocupado com o teu negócio lá? Então, a distração mostra o quê? Nos revela aquilo que nós estamos amarrados. Escolha do Senhor a quem servir. Aonde que está meu coração? Meu coração está em Deus ou meu coração está no dinheiro, está no prazer, está não sei na onde, está lá no futebol, está lá no passeio? Opa! A distração. Sabe, gente, por que Deus deixou a gente sentir dor? Por que a gente sente dor? Porque se a gente sente dor, você sabe que você tem uma doença, tem uma coisa errada. É importante sentir dor. Se eu estou com dor de cabeça, tem alguma coisa errada aqui, né? Então tem que tomar um remédio para curar essa coisa errada aqui. Se eu estou com uma dor aqui, peraí, alguma coisa está errada. A dor é um sinal de que tem alguma coisa errada. A distração na oração é um sinal que tem uma coisa errada na sua espiritualidade. Você está perdendo o foco, que é Deus, para outra coisa. Então, pega aquela coisa que está te atrapalhando e entrega para Deus. E volta o foco para Deus. Tá? É a distração. Ok? A falta de fé prática. O que é a falta de fé prática? 1000 trabalhos que eu julgo mais urgente do que a oração. Então, eu tenho fé, mas falta uma fé prática. Ou seja, eu ponho as minhas atividades, minhas ocupações na frente da oração. Eu já falei disso de certa forma, né? Podemos ir em frente. Aquela frase que eu já disse: sem mim nada podeis fazer, né? Pode passar, Fernanda. 11, preguiça, que é também chamada de assídia. Assídia é preguiça. Preguiça de rezar, né? É o relaxamento da ascese. O que é a ascese? A ascese é exatamente a ginástica espiritual, né? Diminuição da vigilância, uma negligência do coração, né? É a preguiça. Eu vou rezar deitado. Você vai dormir. Você não vai rezar, você vai dormir, né? Você pode rezar deitado se você estiver doente. Aí você pode rezar deitado, né? Mas se eu deitar, eu não rezo. Eu não consigo rezar. Durmo logo, né? Então, é preciso de vigilância. E o mais importante, gente, é o seguinte: é ter um horário. É ter um horário. Eu vou levantar tal hora, vou colocar o relógio para tocar tal hora, vou levantar, e essa hora aqui é de Deus. Não dou esse horário para ninguém. Ou a gente faz um propósito desse, ou a gente não reza.
Eu me lembro que minha mãe, que mulher santa, 9 filhos, 6 horas da tarde era a hora do terço. Podia chegar o Papa em casa, santidade, espera na sala aí, ou então venha rezar com a gente. Mas 6 horas, era todo mundo no quarto dela rezando o terço. Podia chover canivete. Minha mãe segurou a família inteira no terço. 9 irmãos ali, ó. Não era teóloga, não era culta, fez só quarto primário, mas segurou 6 horas da tarde todo dia. Sabe, essa determinação é que Deus gosta. Marque meia hora no seu dia, ou marque 15 minutos, você vai ver que você vai querendo mais, querendo mais, querendo. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Mas você sente gosto, mas você sente que Deus vai te fortalecendo, vai te ajudando. Né? Bom, outra coisa que é perigosa, para terminar, né? A presunção. Presunção é falta de humildade. Né? Presunção é aquele que se acha o bom, o autossuficiente, o arrogante, o prepotente. Eu sou, né? Já falei aqui. Por isso que eu mostrei o livro do Papa Leão XIII, né? A prática da humildade. Deus resiste ao soberbo, dá sua graça ao humilde. Jesus falou muito. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então é outro ponto fundamental na oração. Pode passar, Fernando. Agora eu vou colocar rapidamente o que fazer diante dessas dificuldades que eu mostrei. Eu mostrei? Não, eu tirei do catecismo da igreja. Tá? Primeira coisa, o combate da oração é o combate do humilde, confiante e perseverante. Então, quem é que reza bem, ensina a igreja? Para rezar bem tem que ter 3 coisas. Humildade, confiança e perseverança. Humildade. Sem Deus eu não posso nada. Não se meta a ser o bom, você vai quebrar a cara. Eu não posso nada sem Deus. Humildade. Segundo, confiança. Santo Agostinho diz assim, se Deus manda pedir, é porque Ele quer me dar. Se Deus não quisesse me dar, Ele não mandava eu pedir. Ele não fala, pedir e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, eu vou pedir com confiança. Santa Mônica, 20 anos. E terceiro, perseverante. Não vou desistir. Não vou desistir. Vou confiar e não vou desistir. Então, o melhor remédio, o primeiro remédio é esse combate da oração. Humildade, confiança e perseverança. Segundo, qual é a imagem de Deus que nos motiva à oração? Isso aqui é outra coisa importante. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Eu falei um pouquinho disso no começo. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Eu tenho a imagem de Deus como um pai que me ama. Então eu gosto de estar com Ele? Ou será que eu tenho Deus apenas como um pronto-socorro? Que eu só corro nele como na farmácia. Só corro na farmácia quando preciso comprar remédio. E esqueço, né? Um dia eu entrei numa delegacia, na minha cidade, tinha um cartaz lá em cima que estava escrito assim, na hora do perigo, todo mundo reza e chama a polícia. Passou o perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. É meio verdade, né? Na hora do perigo, liga lá o 90, né? Chama a polícia. Meu Deus, me ajude, beleza. Passou o perigo, esquece de Deus, a polícia sem vergonha. Estava na delegacia lá. Então, qual é a imagem que eu tenho de Deus? Né? Sabe, por exemplo, a missa. A missa, quais são as 4 primeiras intenções que eu devo colocar numa missa? Que é a melhor oração, né? É o próprio Cristo que reza na missa por nós. A gente, então, ensina a igreja, né? Primeira intenção da missa, antes de você pedir pelos seus problemas, as suas intenções, primeira oração, a missa é para dar glória a Deus, a majestade infinita de Deus. Reconhecer Deus como Deus, onipotente, onisciente. Então, Senhor, a missa é para o louvor da Tua glória. Segundo,
para agradecer a Deus as graças e bênçãos que a gente recebe todo dia. Gente, eu estou vivo aqui agora falando com vocês por graça de Deus. Tem muita gente da minha idade que já foi. Não tem? Tem muita gente mais nova que eu que já foi. Por que eu estou aqui vivo? Graça de Deus. São Tomás de Aquino dizia assim: quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu aproximo do meu nada. Deus nos tirou do nada. Deus criou tudo do nada. Deus nos tirou do nada e nos fez. Antes da criação do mundo, Deus nos desejou, São Paulo diz. Então, segunda intenção da missa: Senhor, eu quero te agradecer. Todas as graças, dons e bênçãos que o Senhor me deu hoje e todos os dias da minha vida que eu esqueci de agradecer ao Senhor. Terceiro, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir a Deus o sufrágio pela nossa alma. Quarto, pedir a Deus as graças necessárias para nós chegarmos à santidade, a fazer a vontade dEle, chegarmos à vida eterna. A missa tem que ter 4 intenções básicas. Primeiro, para a glória de Deus, louvor da tua glória. Segundo, agradecer, graças, dons e bênçãos que eu recebo. Terceiro, pedir perdão dos nossos pecados. Quarto, a gente pedir a Deus as graças que eu preciso para fazer a tua vontade e eu me santificar. Aí depois você pede: ó Senhor, pela saúde do meu filho, ó Senhor, pelo esse negócio aqui. Aí você pode pedir uma porção de coisa também. Mas primeiro Ele, primeiro Deus. Vocês já repararam que o Pai Nosso, nós vamos conversar aqui a semana que vem. Antes nós fazemos pedido para nós, primeiro é para Ele: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Primeiro, a vontade de Deus, a glória de Deus. Que a terra seja igual ao céu, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Aí vem a segunda parte que nós pedimos para nós: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas. Aí vem o que eu preciso. Mas primeiro, apontar para o alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois não pedir. Entenderam? Então, essa imagem de Deus, que nós temos que ter correta. Quem tem uma imagem de Deus errada, reza errado. Passa, Fernando. Deus quer que nosso desejo seja aprovado na oração. Ele nos prepara para receber aquilo que Ele quer nos dar. O que quer dizer isso daqui? Isso aqui eu tirei do catecismo. O catecismo é assim: que Deus quer que nosso desejo seja aprovado na oração. Seja aprovado o seguinte: Deus quer nos dar alguma coisa. Ele fala assim: Ele nos prepara para receber aquilo que Ele quer nos dar. Às vezes Deus quer dar uma coisa, eu estou pedindo outra. Deus quer dar uma coisa, eu estou pedindo outra. Então Deus vai fazendo eu concordar com Ele. Então por que Deus demora para me atender? Deus vai fazendo eu sentir que o bom para mim não é o que eu quero, o bom para mim é o que Ele quer. Entenderam? Aquilo que eu falei: rezar não é pedir para Deus fazer a minha vontade. Rezar é pedir a graça para eu entender que o que eu preciso é o que Deus quer, não o que eu quero. Depois, a oração cristã é cooperação com a sua providência divina. O que é a providência divina? A providência divina é tudo aquilo que Deus faz para que o mundo chegue onde Ele quer que o mundo chegue, onde quer que eu chegue. São as ações de Deus para realizar a sua obra. Então, a minha participação, a oração cristã, faz com que a providência divina aconteça. A gente sabe que a providência divina age através das causas segundas. O que é causas segundas? Eu vou explicar bem. Você vai almoçar, A comida está na mesa. Deus não chegou lá e pôs a comida na sua mesa. Não. Alguém plantou aquele arroz. Alguém plantou aquele feijão. Alguém colheu aquele arroz. Alguém suou a camisa, colheu aquele feijão. Levou para o armazém. Ensacaram aquilo. Levaram para o depósito. Depois do depósito, levaram para os distribuidores. Os distribuidores mandaram para as lojas. Você foi lá comprar na loja. Aí a cozinheira cozinhou. Olha que trabalho para chegar a comida na mesa.
as causas segundas. Deus não chega e diz assim, ó, está aqui sua marmita, seu almoço. Não. Deus fez a terra produzir, são as causas segundas. Então, a minha oração deve, eu estou dando um exemplo no campo material, mas também isso pode levar para o campo espiritual. A minha oração faz com que a providência divina aconteça naquilo que Deus quer que aconteça. Entenderam? Por exemplo, São Paulo diz assim, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Né? 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, para você chegar ao conhecimento da verdade, você tem que aprender a doutrina de Deus. Então você tem que ter catequista, você tem que ter o pai evangelizando, você tem que ter a TV Canção Nova evangelizando. São as causas segundas, para que todos se salvem e cheguem. Então, o que Deus quer? O que a providência divina quer? Que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então é preciso uma atividade. A oração alimenta essa atividade. A oração cristã é cooperação com a providência divina. Quando eu rezo, as causas segundas vão fazendo acontecer a vontade de Deus. Certo? E depois, 5, a transformação do coração, que reza é a primeira resposta ao nosso pedido. A transformação do coração. Quem reza, sente que o coração vai sendo transformado. Por quê? Né? A menininha perguntou ali, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele vai mostrando para a gente o que a gente tem que mudar. Só que o Espírito Santo é diferente do espírito do mal. Santa Teresa d'Ávila explica assim, o demônio, quando aponta um erro seu, ele aponta com maldade. Deus não. Deus não. Deus, quando aponta um defeito seu, Deus aponta com galhardia, com carinho. Deus fala, você está fazendo isso aqui, isso não faz bem para você, larga disso, eu te ajudo, eu te dou, entende? O demônio é um acusador, não, Deus é um curador. Então, a oração é uma transformação, a primeira resposta é a transformação do coração. Tá aí, gente, eu acho que eu cheguei ao final. Não, faltou só 2 coisinhas, né? Jesus não deixa de interceder por nós junto do Pai. E por fim, orai sem cessar. Orai sem cessar, né? São Paulo diz, em todas as circunstâncias dai graças. Pronto, esse é um resuminho rápido que eu fiz aqui da 4ª parte do catecismo que ensina a espiritualidade. O bom, se você puder pegar a 4ª parte do catecismo e estudar, você vai ver muito mais coisa do que eu trouxe aqui nessa aula de hoje. Tá bem? Muito bem, não tem nenhum diácono aqui hoje não, né? Nem padre que possa vir dar uma bênção aqui. Então, vamos pedir aos padres que estão nas suas casas, diáconos, porque a bênção pode ser dada à distância, né? É sacramental. Então, eu peço aos nossos queridos sacerdotes e diáconos que nos dê a bênção nesta noite. A todos nós, vocês estão aqui, quem está em casa, qual a intenção? Põe a intenção que você quiser. Eu quero colocar uma intenção, que Deus nos ensine a rezar, com perseverança, com confiança e com humildade. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e a Padroeira do Brasil, que desça sobre todos nós essa bênção dos nossos sacerdotes e diáconos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Deus nos acompanhe. Amém. Até o próximo programa. Deus seja louvado.